Olá, queridos alunos, vamos mais para uma aula de história, hoje com a aula de número 8, continuando o tema Egito Antigo. Hoje nós vamos ver outras particularidades desses povos. Aqui nós já temos uma imagem que demonstra um egípcio na antiguidade, cultivando a agricultura, no tombo de terras. Essa civilização tão extraordinária que trouxe tantos conhecimentos ainda investigados nos dias de hoje. Vamos continuar então com a nossa aulinha. Muito bom também nós relembrarmos que a existência desses povos se tornou possível porque eles ficaram à margem do rio Nilo, E esse rio Nilo, ele foi capaz de abastecer esses povos naquilo que eles tinham necessidades, na pesca, no cultivo da agricultura, como a gente está vendo aí naquela primeira imagem, e as cheias desse rio, favoreciam, ele tinha um momento de cheias, nos períodos de cheias, e quando voltava ao nível normal, deixava o solo fertilizado, fertilizante natural, que favorecia a agricultura. Então, esses povos que viveram aí nessas áreas ribeirinhas se desenvolveram ali. E o Rio Nilo foi importante para tudo isso, E permitiu também, além de intensificar o transporte de pessoas e mercadorias, naquelas regiões ali. Então, falando desse rio, nós vamos ver que as comunidades foram ocupando aquela área ali. Então, essas condições favoráveis devido a esse rio, a presença, o cultivo da agricultura e várias outras atividades que eles passaram a exercer naquela região foram responsáveis pelo crescimento da população, que logo passou a se organizar em diversas comunidades descentralizadas, chamadas nomos. E a gente vai falar um pouco isso agora, sobre essa unificação dessas comunidades, que no caso formaram-se na extensão desse rio I. O crescimento dessa sociedade ao longo do rio Nilo acabou estabelecendo entre 3.500 a.C. a criação de dois reinos, Esses reinos eram chamados do Alto e do Baixo Egito. Durante o reinado de Menes, faraó do Alto Egito, realizou-se um processo de unificação, onde ele subordinou todos os nomarcas do Egito, líderes supremos dos nomos, e sob o seu comando. Dessa forma, nós vamos ter, então, estabelecido o primeiro período da era da dinastia do Egito, do Antigo Império, que vai de 3.200 até 2.300 a.C. Sob o comando desse faraó, o Egito tornou-se uma monarquia centralizada, e a partir daí foram se formando o que nós vamos chamar desse grande império. Então, com essa unificação, nós vamos ter o primeiro faraó egípcio, que vai ser Menes. Ele vai se tornar esse primeiro faraó dentro desse território egípcio. Então, só para relembrar um pouquinho, os nomos eram uma região territorial das terras do Egito que englobava várias aldeias governadas por um nomarca. Então, essa união desses nomos, essa conquista aí, é que vai formar o que nós vamos chamar do Egito Antigo. Essa união territorial aí que nós acabamos de falar, que eu acabei de falar para vocês. Agora, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade egípcia. Quem era esses povos que compunham essa sociedade, que viviam lá? Então, nós já podemos adiantar que essa sociedade era hierárquica, Ou seja, era bem dividida, bem organizada, tinha uma certa hierarquia aí nessas divisões aí dessas classes sociais aí. Cada segmento tinha suas obrigações e poderes determinados, onde o grupo que detinha menos poderes obedecia quem estava acima, e assim vai, Foram os principais grupos sociais, que surgiram lá, e a função, cada um tinha a sua função exercida, perante a sociedade. O faraó, como nós já podemos esperar, era quem governava, e ele tinha muitos poderes, eram visto com
um certo poder acima dos demais. Então, como está aí, né, dificilmente existia uma mobilidade social, ou seja, quem nascesse numa determinada classe social, a tendência era morrer ali sem nenhuma mudança. Mas nós vamos ver aí que cada um tinha, né, como já falei, suas funções. No topo dessa pirâmide estava o faraó, que era quem governava o Egito, ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia, além de ser reconhecido como um deus, né? Não existia eleições para se, né, estipular quem era, e ele era escolhido de forma hereditária. Então, nós vamos ver, ou seja, passava de pai para filho. Então, como já se vê, ele exercia esse poder no topo dessa pirâmide. Logo abaixo, nós temos a categoria dos sacerdotes, que só estavam, né, abaixo desse faraó. Eles organizavam os rituais, as festas, atividades religiosas. Os sacerdotes também tinham muito conhecimento sobre as características e funções de cada deus egípcio, e assim vai também tendo seus prestígios nessa sociedade. Os chefes militares, né, faziam a guarda do território egípcio em tempos de guerra, ganhavam evidência na sociedade, aqueles, né, que se mostravam mais valentes, mais poderosos aí dentro das suas funções militares. Os escribas, né, eram uma função também bem relevante, porque eles eram aqueles que dominavam a escrita e eles sabiam escrever aquela escrita que nós já falamos na aula anterior, que era um formato de hieroglífica, né, com aqueles, e tinham também a demótica, né. Então, a hieroglífica, aqueles desenhos, aqueles símbolos, né, que eles dominavam também, trazendo essa situação de que esses povos eram grandes, né, inventores, chegaram até mesmo a ter uma escrita própria. Então, os escribas, eles escreviam um papel confeccionado de fibras, de planta de papiro, e eles tinham domínio, então, né, tinham prestígio devido a ser domínio também da escrita. E assim nós vamos ver que tem outros também que faziam parte dessa sociedade, que também são, né, os artesãos, os lavradores, pastores, comerciantes, são uma classe que trabalhavam muito para ganhar o suficiente para sobreviver. Às vezes eram chamados pelo faraó para trabalhar em obras públicas também. E os escravos, a gente vai vendo também, né, que existiam nessa sociedade, e eles formavam também, né, eram parte dessa sociedade. Nós estamos vendo aí, né, esse slide, começa a falar dos escribas, como eu já falei para vocês, e falam dos artesãos, do exército, como também já falei um pouco anterior. E vamos ver também essa sociedade, ela tinha, né, os escravos também, como eu estava falando com vocês, que geralmente eles eram povos capturados em guerra. Então, nós sabemos que esses povos, os egípcios, eles foram povos que avançaram em outros territórios, por isso se tornaram esse grande império. E aqueles povos que eram vencidos por eles, essas pessoas eram capturadas e se tornavam escravos, né, dentro do seu território. E assim esse grupo, né, geralmente recebiam apenas roupas velhas, comida para sobrevivência, muitas vezes recebiam até castigos e punições. E uma coisa que chama atenção também, que dentro dessa sociedade egípcia, a mulher, né, ela tinha uma posição de prestígio, como a gente está vendo aí. Podia exercer função até política. Nós temos o caso, né, de Cleópatra, que se tornou, né, uma governante do Egito. Vocês podem existem até livros, existem filmes que contam essa história dela aí, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, tá certo? É uma pirâmide social do Egito Antigo, são esse grupo social que nós acabamos de falar agora, que vocês podem ver aí, o faraó lá no topo, né, nessa posição de prestígio, e os escravos cá na base da pirâmide, que a tendência é que vai caindo até o topo, a gente vai vendo, medindo o nível de prestígio dessa sociedade. Bons estudos, até a próxima aula, espero que tenham gostado dessa nossa aula sobre o Egito Antigo.